é Gilberto Melo e hoje eu quero falar sobre um assunto que poucas pessoas falam, mas é uma coisa que era muito falado antigamente e hoje em dia ninguém fala mais, que é uma coisa que eu já vi casos de obsessão por causa disso, tá? Que é bonecas em casa. Eu, como bruxo, não recomendo que vocês tenham bonecas em casa, tá? Como assim, Gilberto? Boneca agora faz mal? Você viajou? Ficou doido? Assiste esse vídeo até o final e depois você fala se eu sou doido, tá? Antes, deixa o seu like nesse vídeo, tá? Se inscreve se você não for inscrito. Se caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Quem sou eu? Quem que é esse louco que tá falando com vocês? Meu nome é Gilberto Melo, eu sou sacerdote de Umbanda, né, do Templo Escola Omoayê. Também sou mago iniciado há mais de 10 anos, sou tarólogo, terapeuta holístico, inclusive se quiser um jogo de cartas comigo, lá na descrição tem o meu WhatsApp, tá? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre bonecas e eu vou te contar uma experiência que eu tive. Eu já até contei a questão da vela, né, num outro momento, e eu vou falar sobre bonecas agora. Uma moça me procurou porque a boneca da casa dela ficava meio que Annabelle, sabe? A boneca ficava no lugar, parecia que a boneca mexia o pescoço, uma coisa assustadora, uma coisa horrorosa. Eu sei que pode parecer muito viagem, né? Mas naquele caso, em parte, eu já vi de cada coisa nessa vida, meu filho. Só tem coisa que só o Pai de Santo sabe. Tem coisa que a gente vê assim que fala, meu Deus do céu. E aí foi o caso dessa moça. A boneca, aí jogava a boneca fora, a boneca de repente voltava porque a filha ia buscar. É uma história muito doida. E aí eu fui consultar a espiritualidade, né, para saber o que estava acontecendo, porque à primeira vista eu não acreditei na história. E aí a voz na minha cabeça, né, falou foi o seguinte: pergunta a ela se ela tem o hábito de acender velas. E aí depois, né, quando eu fiz essa pergunta para ela, ela falou que acendia todos os dias ao meio-dia uma vela para a alma da mãe dela que tinha desencarnado. Isso ela fazia há 3 anos. Isso criou uma vértice espiritual umbralina para a casa dela. Inclusive já falei sobre isso num outro vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre a relação com pessoas que já morreram, tá? Busca esse vídeo aqui. Tem pouco tempo que eu lancei, mas é um vídeo muito legal, onde eu falo sobre como é que você vai se relacionar e os perigos de se relacionar com pessoas que já se foram, né? Pessoas que estão do outro lado da vida, mesmo pessoas que são afetivamente ligadas a nós. E aí o que acontece? Essa moça, a boneca, foi o canal ali para aquele espírito. Isso não é novo. Por exemplo, hoje em dia, muitas das imagens que a gente tem do Antigo Egito, das estatuetas, elas têm o nariz quebrado. Vocês já viram? Depois dá uma pesquisada nisso. Por quê? Porque os povos acreditavam, né, que o nariz, o rosto perfeito em formato humano, atraía o espírito para ali. Então eles quebravam para asfixiar aquele espírito, aquela entidade que poderia se valer daquela imagem, tá? Então isso acontece, assim, vocês podem pesquisar. Tem artigos sobre esse fato, o porquê que muitas imagens têm o nariz quebrado, especialmente aquelas ali do Antigo Egito. E aí o que acontece? De fato, o totem ele tem um poder de canalizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos uma imagem, né, de Dona Sete Saias Ciganas, é uma pombagira. Essa imagem foi cruzada. Mas mesmo que eu não cruzasse essa imagem, se eu só comprasse a imagem da Dona Sete Saias e colocasse aqui, com o tempo, a imagem se conectaria à energia do astral de 7 saias. Isso vale para os duendes, isso vale para qualquer imagem. A imagem, ela, por quê? Existe a lei da semelhança. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu tenho uma imagem no campo físico com uma representação, eu atraio no campo energético aquela representação. Então, se eu tenho bonecas na minha casa, e bonecas simulam o quê? Uma pessoa, um indivíduo. Eu acabo atraindo aquela energia. Se tiver criança em casa, não tem problema. Se, por exemplo, na sua casa tem o seu netinho que vai lá brincar, tem a sua netinha, se você tem filhos pequenos, aí tudo bem. Por quê? Porque a criança está dando uso às bonecas, né? E a criança naturalmente tem uma proteção espiritual. O problema são aquelas bonecas paradas, sabe? Aquelas bonecas assim que estão há muito tempo ali, sabe? Bonecas de adulto, isso não é legal. Primeiro porque já ensinei para vocês ao longo de vários vídeos aqui do canal da necessidade que nós temos de trazer movimento para as nossas coisas. Você vai brincar com a boneca? Não vai. Então qual que é o sentido de ter? Sabe? Doa para uma criança, doa para um orfanato. Isso é muito importante. Ah, Gilberto, mas é uma boneca só que eu tenho de recordação. Então, beleza, ela tem um valor afetivo para você. Agora tem gente que tem 15 bonecas dentro de casa. Esse tipo de coisa
ao meu ver, e pelas experiências que eu tive, não é algo muito legal não, sabe? Eu tenho até alguns brinquedos, não bonecas, né? Nada contra o fato de eu ser homem e ter bonecas também, mas assim, não bonecas. Eu tenho brinquedos da minha infância que eu guardo, né? Alguns doei para os meus herês, mas assim, doei assim, para os meus herês espirituais mesmo, trabalhar no terreiro, e outros também doei para orfanatos, doações para crianças e tal. Porque eu sempre gosto de dar movimento, eu não gosto de ficar com coisa parada sem luz na minha casa, não. E aí o que que acontece? Mas não recomendo que vocês tenham muitas bonecas paradas, sabe? Agora, Gilberto, eu moro sozinho, mas meu neto vem brincar, minha neta vem brincar. Beleza, não tem problema não. Mas boneca em casa, sem criança, muita boneca parada, atrai espírito, tá? E aí você fala, Gilberto, mas o máximo que vai fazer é atrair espíritos infantis. Nem todo espírito infantil é da luz. Nem todo espírito que se manifesta como criança necessariamente é um bom espírito. Necessariamente é uma boa vibração, tá? Então fica a dica aí para vocês. E aí, vocês sabiam disso? Vocês têm bonecas em casa? Comenta aqui embaixo que eu vou ter enorme prazer em estar respondendo vocês. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.